O irmão Augusto agora lá dentro da salinha, o irmão crente não precisa ser pobre para servir a Deus. Ele pode ser abençoado. Amém. O desejo de Deus é esse aqui, ó, que o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. A visão de Deus ainda não está só sobre vós, mas está sobre vossos filhos também. Amém. Deus quer ver você repleto de bênçãos, com as suas bênçãos aumentadas, como diz aqui a palavra de Deus. Deus não quer que nós nos acostumemos com certas situações. Ele quer nos ver prosperar abundantemente. É o desejo de Deus. E ao longo da Bíblia a gente encontra muita coisa nesse sentido. É muito fácil encontrar um milagre demais, porque na verdade tudo que dá, todos os milagres da Bíblia é sobre mais e mais, não sobre mais. Você pode até fazer seu próprio estudo aí para você poder ver que isso é uma verdade. Mas eu vou dar um exemplo para você. Você lembra daquela viúva cujo marido morria e deixa para ela as suas dívidas, deixa os filhos, né? Naquele tempo, quando o homem não podia pagar a sua dívida e ele morria, os filhos ficavam de escravo dos seus credores. Eram entregues aos credores até que se fosse paga a dívida. A situação daquela mulher era muito crítica e delicada. Ela não queria perder os seus filhos. Até que veio um profeta de Deus sobre a casa dela, vendo aquela situação. Esse homem, ela creu nele, e esse homem mandou pegar botijas da vizinhança toda lá e perguntou para ela: o que você tem em casa? Ah, não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. Ele pediu para trazer aquele pouquinho de azeite e vários vasos, e enquanto não parou de chegar vaso, o azeite estava sendo preenchido naqueles vasos. Então é um Deus que abençoa abundantemente. É um Deus que aumenta bênçãos mais e mais sobre as nossas vidas. Amém. E a gente pode ver isso. E ela pergunta para o profeta, né? O profeta pergunta para ela o que ela tinha em casa. E esse azeite então serviu para o sustento dessa mulher. Ela pagou todas as dívidas, ficou sem dívidas e pôde ficar com os seus filhos em paz em sua casa. Foi assim também na multiplicação dos pães. Essa todos conhecem. E o interessante é que ali sobrou pão e sobrou peixe para alimentar mais muita gente ainda. Quantos cestos sobraram? 12 cestos de pão ainda sobraram. Eram 5 pães, sobraram 12 cestos de pães. Então, ali, meus irmãos, ele estava no direito de escolher a melhor terra para si mesmo, mas a sua motivação era ter mais e mais. A escolha de Ló parecia boa naquele momento, mas foi ruim depois. Sodoma, depois vocês sabem que Sodoma e Gomorra foi destruída, e Ló teve que se acostumar a viver em um lugar de pecado. Olha como a nossa escolha é delicada quando fazemos a escolha errada. E quando Deus decidiu destruir aquelas cidades, ele teve que enviar um anjo lá para tirar ele e a sua família de lá. E Abraão prosperou grandemente. Ló depois morreu pobre, escondido numa caverna. Apenas eu gostaria que os amados se lembrassem em ser fiel a Deus, não importa o que aconteça, porque é Ele quem nos recompensa em toda a vida. Amém. Essa é a palavra que eu tenho para os amados. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos.